Pessoal, é o seguinte, eu acredito muito que histórias onde Deus transforma uma história, elas devem ser contadas. E a minha história, ela não é diferente. Por quê? Desde pequeno, eu sempre trabalhei. Com pouca idade, ali com meus 13, 14 anos, eu trabalhava numa oficina mecânica do sogro do meu primo. E ali eu passei algum tempo, meses, mas eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, eu era criança ainda, então eu decidi parar de trabalhar e viver a minha infância. Só que passou um pouquinho de tempo, eu entendi que eu teria que trabalhar. Até que então eu comecei a trabalhar no mercado ali próximo da minha casa, fazendo entrega. Na época de cargueira, entregava a caixa de tubaína, de cerveja. E era aquelas caixas que vinham com 24 unidades de garrafa de bebida mesmo. Então eu ali com 14, 15, 16 anos, 14 na verdade, 14, 15 anos, eu tinha na cargueirona e entregando 4, 5 caixas na cargueira. E parei também de trabalhar. Passei bastante tempo ali naquele mercado. Aí então começa a minha história na farmácia onde eu trabalhei. Com 16 anos, eu trabalhei na farmácia ali do bairro, ali da minha mãe. E com 17 anos, eu tive que ser demitido por conta de uma lei que de menor não poderia estar trabalhando em farmácia. Então, meu patrão, minha patroa, chegaram em mim e falaram: infelizmente a gente não vai poder ficar com você, por conta que agora tem uma lei que de menor não pode trabalhar em farmácia. Beleza, aceitei na boa, fiquei um certo tempo aí desempregado, só estudando, até que eu comecei a trabalhar com 17 anos, beirando ali os 18 anos, numa estamparia. Ali também, próximo à minha casa, na terceira parte, ali no Jardim Independente, terceira parte, em Sarandi. Até quando eu fui fazer uma visita ali na farmácia, quando eu completei aniversário, eu lembro muito bem que eu completei aniversário numa quinta-feira, no dia 20 de junho. E na sexta-feira eu fui fazer uma visita lá pro pessoal da farmácia. De imediato, a minha antiga patroa, hoje tenho uma consideração grande por ela, porque eu me tornei um profissional por conta dos meus patrões, por conta do Giovanni, que me incentivou ali no início. E imediatamente ela falou assim: ô Tuti, você quer voltar? Agora você tem idade para ficar, o que você acha de voltar? E eu não pensei duas vezes. Eu pedi as contas lá na estamparia e eu voltei a trabalhar na farmácia. Trabalhei por 2 anos, comecei a fazer uma faculdade de administração e fui seduzido por uma proposta da Noma do Brasil aqui em Sarandi, onde eu ia trabalhar no departamento financeiro, então uma promessa de crescimento. Eu pedi as contas da farmácia e eu fui trabalhar na Noma do Brasil. Amei muito trabalhar naquele local, tanto que eu trabalhei ali por 2 anos e meio, tá? E saí também, pedi as contas e comecei a trabalhar na Max Belt, uma empresa que faz borracha ali na Melvin Jones, em Maringá. Então era muito longe para mim, muito longe para mim. Só que ali também, graças a Deus, fui muito incentivado por pessoas, fui acolhido por pessoas. E trabalhei ali por 10 meses. Quando eu fui fazer uma outra visita na farmácia, a minha patroa, a Yali, novamente ela me chamou para trabalhar na farmácia. Em 2012, se eu não me engano. Foi em 2012, isso mesmo, 2012. Aí a princípio eu cumpri o aviso nessa Max Belt
e estava trabalhando aos finais de semana na farmácia. Então eu estava igual o pai do Cris, eu estava igual o Julius, trabalhando em 2 lugares por um mês. E, cara, voltei para a farmácia em 2012. Até então eu trabalhei ali até 2024 por 12 anos. Então, se for conciliar todo o tempo que eu trabalhei ali na farmácia Eurofarma, foram 16 anos, tá? E eu sempre trabalhei de carteira registrada, de CLT. Eu sempre tinha essa convicção que eu não poderia sair dessa zona de conforto, dessa comodidade que eu vivia, porque eu só tinha que trabalhar, eu tinha as responsabilidades, mas eu não tinha que pagar funcionário, eu não tinha que pagar um aluguel, eu não teria que pagar impostos. Então eu estava cômodo ali nessa zona que eu estava vivendo. E eu achava isso o máximo. Só que há 2 anos atrás, Deus começou a transformar a minha história. Eu querer algo mais. Sair dessa zona de conforto aonde eu estava ali na farmácia. Então eu estava começando já a ver meios aonde eu poderia estar investindo para mim empreender, abrir uma loja, essas coisas. E a princípio eu queria, 3 anos atrás, eu queria abrir uma pet shop, porque eu estava pesquisando, era um ramo que estava em ascensão. Aí eu falei assim, beleza, vou tentar abrir uma pet shop. Mas não eram os planos de Deus para a minha vida. E já de imediato veio essa